Meus irmãos, estamos de volta com o Devocional Boa Parte e vamos iniciar hoje o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Vamos direto ao texto, nós vamos ler Mateus 23, do versículo 1 até o versículo 12 e vamos aprender muitas coisas aqui hoje. O texto diz assim: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo de serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Bem, a primeira parte desse texto vai apontar as características dos escribas e fariseus. Como eles pensam, como eles agem, quais são as suas motivações. E isso vai ser detalhado no próximo episódio deste devocional, porque o Senhor Jesus vai trazer uma série de exemplos para corroborar com as características que ele apresentou aqui. Mas vamos ver aqui algumas dessas características dos fariseus. Primeiro, que eles eram hipócritas. Eles falavam para as pessoas fazer algo, mas eles não faziam. Eles pregavam o que não viviam e não viviam aquilo que eles pregavam. Logo, tudo que eles faziam não tinha qualquer valor diante de Deus. Repare nesse versículo 2 que Jesus fala assim, ó, tudo que eles estão ensinando é certo, podem obedecer, mas não faça aquilo que eles fazem. O ensino está certo, mas o comportamento está errado. Isso é uma característica típica de um fariseu, de um hipócrita, inclusive nos dias de hoje. Um outro ponto importante é que eles gostavam, e era típico deles o comportamento, de sobrecarregar as pessoas, de colocar peso nas pessoas. Enquanto que Jesus vem para tirar o peso, estes colocavam o peso. Então, se você quer identificar alguém com um espírito farisaico, hipócrita, nos ambientes religiosos, dentro das igrejas, basta você olhar e ver se ele tem essa característica de colocar peso sobre as pessoas. Não são raros os pastores, os bispos, as, as autoridades eclesiásticas que sobem nos altares, que se colocam no púlpito e derramam palavras, doutrinas, ensinos que nada têm a ver com a Bíblia ou que distorcem a Bíblia e colocam peso nas pessoas. Talvez você está acompanhando esse devocional e você está se sentindo extremamente cansado, sobrecarregado de tantas coisas que a religião, no mau sentido, coloca sobre você. Um outro ponto interessante é a motivação por detrás de cada ação dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas. Importante dizer que nem todo escriba era hipócrita, nem todo fariseu era hipócrita, mas a maioria deles eram. É que eles faziam as coisas com o objetivo de serem reconhecidos pelos homens. Eles não faziam por gratidão a Deus, por amor a Deus, esperando ser aprovados por Deus. Eles faziam para serem
glorificados pelos homens, por assim dizer. Eles queriam honra da parte dos homens. Eles queriam ser bem vistos pela sociedade. E esse é uma outra característica que temos que observar hoje em nós e nas pessoas que nos ensinam dentro das igrejas. Porque se a nossa intenção, ou a intenção daquele que ensina, é ter glória para si, é ser elogiado, é ser bem visto, isso é um péssimo sinal. Porque tudo que fazemos e ensinamos deve ter como objetivo glorificar a Deus e não a nós mesmos. E um outro ponto também interessante para concluir essa primeira parte é que eles gostavam de títulos. Eles valorizavam muito os títulos que possuíam, os cargos que possuíam, o renome que eles tinham. Eles gostavam de ser chamados de mestre. O ego deles inflava. E hoje não é diferente. Eu já vi casos de. Inclusive aconteceu certa vez comigo, na verdade com a minha esposa. A minha esposa respondeu uma, uma outra esposa. Talvez você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, porque você não conhece a nossa história. Você conhece um pouco a nossa história, sabe que nós éramos pastor, eu era pastor, dentro de uma instituição onde tinha muito disso daqui que a gente está lendo. E certa vez a minha esposa respondeu à esposa de um outro pastor que estava acima de mim, hierarquicamente falando, e isso é muito valorizado lá dentro, e respondeu da seguinte forma: tá bom. Essa esposa fez uma pergunta, deu uma orientação para ela e ela respondeu: tá bom. Aconteceu que eu fui repreendido pelo marido dessa mulher, por esse pastor, duramente. Eu lembro que ele disse assim: se você não der um jeito na sua esposa, eu vou dar um jeito nela. Não é assim que se fala com a minha esposa, etc. Talvez você nem percebeu o que a minha esposa falou. Minha esposa simplesmente disse: tá bom. Olha que mal há nisso. É que lá tinha que falar senhora, sim senhor. Nada de ok, tá bom, certo. Não, é sim senhor, sim senhora. E isso não tem qualquer base bíblica. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. Mas era assim. Porque em ambientes como estes, que se parecem muito com aqueles que Jesus estava confrontando aqui, os fariseus, os hipócritas, é muito comum a hipervalorização de um título, de uma posição. De modo que a hierarquia institucional, ela não serve apenas para administrar, mas serve como algo que a pessoa se apega muito. Isso é muito triste, como a gente vai ver Jesus falando aqui mais adiante. Então aqui, primeiramente, Jesus ele mostra como não devemos agir. E daqui a pouco ele vai trazer vários exemplos. Mas ele nos mostra como não devemos agir. Agora ele vai nos mostrar como devemos agir, que é a partir do verso 8, do 8 ao 12 agora, olha só. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis ou de mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus ele nos mostra que o comportamento cristão vai na contramão daquele comportamento típico do sistema religioso dos fariseus, dos escribas e tudo mais. Porque primeiro Jesus fala assim, ó, prestem atenção. Só tem um mestre. E esse mestre é Deus. Só tem um. Todos vocês são irmãos.
Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está horizontalizando o relacionamento entre os cristãos. Não tem um maior do que o outro, não tem um melhor do que o outro. Jesus coloca todos os cristãos em nível igual, em nível de irmãos, de forma horizontal. Só tem um acima, que é Deus. E entender isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Pode sim existir um sistema hierárquico dentro da igreja, mas para que sirva de uma ferramenta administrativa, jamais como algo que traga vaidade aos corações. Você que frequenta uma igreja ali, dependendo da igreja que você vai, tem o pastor, o presbítero, o bispo, enfim, o diácono, o obreiro, chame da forma que quiser. E hierarquicamente, um está acima do outro. Se você repara que isso é por questões administrativas, perfeito. Agora, se você percebe que há esse ar de superioridade naqueles que estão acima, isso é um espírito, uma coisa muito ruim. E Jesus reprova isso. Jesus fala: vocês são irmãos. Ele disse também o seguinte: só tem um pai, que é o que está no céu. É muito comum a doutrina da paternidade espiritual em muitas igrejas. Fulano é meu pai espiritual, minha mãe espiritual. Nós só temos dois pais. O pai físico, a quem devemos honrar, sim, honrar o pai e a mãe, que é o que a Bíblia nos ensina, e temos um único pai eterno, que é Cristo, que é o nosso Senhor. Então, não é legal a gente ficar tratando pastores, bispos, como se fosse o nosso pai. Jesus falou: não, ninguém você deve tratar como pai, só tem um pai, espiritualmente falando. Isso é importante. E ele também vai dizer sobre questão de liderança. Só tem um líder, que é Cristo. Então, pessoal, isso é muito importante para o nosso relacionamento com as pessoas. Talvez você ocupe, dentro da igreja que você faz parte, um determinado cargo, uma determinada posição. Saiba que você não é melhor do que aqueles que não ocupam algum cargo. Nem queira, nem busque essa honra. Porque só tem um cabeça, os demais fazem parte de um corpo. Cada um tem a sua importância, o seu valor. Se um sofre, todos sofrem. Se um fica bem, todos ficam bem. É esse relacionamento que existe no cristianismo. Não esse relacionamento de busca por cargos, por títulos e por superioridade. Tá bom? Então repare aqui que Jesus fez um contraste entre a forma que os fariseus se comportavam e a forma que nós, como cristãos, devemos nos comportar. Tá bom? No próximo episódio, nós vamos ver o Senhor Jesus trazer. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu não me engano, 8 exemplos de um comportamento farisaico, de um comportamento hipócrita. Então, no próximo episódio, nós vamos ler Mateus 23, do 13 até, até o final, até o 39. A gente vai concluir o capítulo 3, o capítulo 23 de Mateus. E não são apenas exemplos, são decretos que Jesus ele lança sobre estes que se comportam como os hipócritas e os fariseus, tá bom? Então não perca o próximo episódio que está muito rico e muito importante. Que Deus abençoe a todos vocês.